Hoje o episódio divide-se em dois blocos porque tivemos a visita de Lula a Portugal e não é um detalhe diplomático qualquer. Antes de discutirmos Portugal devia ou não receber desta forma, a pergunta que tem de vir primeiro é: quem é que é politicamente Lula em 2026 e o que é que o seu regresso ao poder diz sobre o Brasil de hoje? Porquê? Porque Lula já não representa apenas o cargo que ocupa de presidente do Brasil. Representa uma esquerda brasileira super envelhecida, viciada na mesma figura e incapaz de produzir renovação. Décadas de poder, décadas de discurso moralística, décadas a ocupar Estado e, no momento decisivo, o que sobra? O mesmo homem de sempre, o mesmo nome ressuscitado, ou seja, o mesmo líder tratado como inevitável. Ou seja, a esquerda não tem opção além do Lula. Isto não é força política, é falência disfarçada de liderança. Quando um campo político deixa de defender ideias e passa a defender apenas um homem, deixa de fazer política e passa a fazer um culto. E foi exatamente isto que aconteceu com a esquerda brasileira. Colocou-se Lula na última eleição porque sem Lula já não sabe existir, já não sabem ganhar eleições, já não sabem mobilizar eleitorado. E aqui está o ponto central. Lula não regressou ao poder porque se limpou o passado no plano político ou moral. Regressou porquê? Porque teve uma reviravolta judicial impressionante que lhe abriu outra vez a porta do poder. Isto é devastador. Porquê? Porque uma coisa é recuperar direitos num acórdão, ok? Muito bem. Outra é recuperar a legitimidade perante um país que continua a associá-lo à corrupção, à promiscuidade institucional e também à degradação da confiança pública. Ou seja, o problema não é só Lula, é um Brasil onde a justiça passou a mexer diretamente no tabuleiro político. A justiça está controlada pelo panorama político, empurrando líderes para fora e trazendo-os de volta como se a disputa pelo poder já não se resolvesse apenas nas urnas. E pelo meio, o lulismo fez questão que a esquerda decadente faz melhor. Transformou a proteção social em independência política, trocou a emancipação por fidelização, sobrevivência por controle eleitoral. E é por isso que hoje Lula não surge aqui como um símbolo de vitalidade democrática. Surge como um símbolo de exaustão, uma esquerda sem sucessão, um sistema judicial apodrecido controlado pelo sistema político e um país onde a legitimidade já não assenta só no voto, mas também nas manobras do aparelho de Estado que está cada vez maior. E precisamente por ser isso que Lula simboliza, é que a visita de hoje importa. Porque a questão deixa de ser apenas quem ele é no Brasil e passa a ser esta. Sabendo tudo isto, como é que Portugal escolhe recebê-lo? Com distância institucional, com mais prudência ou menos prudência? Ou seja, devíamos receber Lula com a frieza diplomática normal entre Estados ou com calor, celebração e legitimidade? É aqui que entramos no segundo bloco. Porquê? Montenegro escolheu claramente o lado da normalização. Não recebeu Lula com a tal prudência que aqui falei, de quem percebe o peso político e moral da figura que tem à sua frente. Recebeu com calor, com elogio e com muito entusiasmo. Já não era sem tempo, disse o Montenegro, como se estivesse a falar de um aliado irrepreensível e não de um líder profundamente divisivo com um passado que continua, obviamente, a contaminar a sua imagem pública. E depois conseguiu ir mais longe, porque usou o peso da comunidade brasileira em Portugal para vender claramente uma narrativa cor-de-rosa sobre a imigração, integração e uma relação bilateral de pessoas, insistindo que tudo corre muitíssimo bem e que os brasileiros têm tido uma integração absolutamente normal, impecável, disso mesmo. Isto não é diplomacia, isto parece uma operação política de suavização. É transformar uma visita muito controversa, com os protestos do Chega, numa celebração institucional, ignorando que Lula não é apenas presidente do Brasil, é também o rosto de um sistema político super ferido, que controla o sistema judicial, e isto é gravíssimo na democracia, polarizador e super moralmente contestado. Ao recebê-lo assim, Montenegro não se limitou a defender relações entre Estados, escolheu ajudar a branquear simbolicamente esta figura. E Lula adorou isso e percebeu perfeitamente. Entrou muito leve, usou algum humor, falou de Eusébio, de Pelé, de Ronaldo e do Vinícius. Baixou a guarda do ambiente e depois fez o que queria fazer, ou seja, apresentou-se como um estadista global, defensor do multilateralismo, o homem da paz, um parceiro económico super credível e o líder de uma relação luso-brasileira melhor no seu melhor momento de sempre, disse o mesmo. Ou seja, aproveitou Portugal como um palco de uma legitimação internacional. E isso é o ponto essencial. Esta visita não serviu apenas para falar do Mercosul, de imigração ou de investimento empresarial, serviu para projetar a imagem de Lula como figura
ao que parece, plenamente desrespeitada num espaço europeu, ao mesmo tempo que cá fora havia um protesto do Chega e uma massa de apoiantes a tratá-lo como um vilão. Ou seja, o contraste diz tudo. Dentro das instituições temos um branqueamento total. Cá fora, conflito político. E no meio disto tudo, Portugal a correr o risco de se comportar menos como um Estado sóbrio e mais como um figurante num teatro que pareceu de reabilitação política. Porque uma coisa é, obviamente, e vamos ser aqui muito claros, é receber o Presidente do Brasil por dever diplomático. Outra, bem diferente, é recebê-lo com um entusiasmo que Montenegro exagerou, que parece que apagou o peso do que o mesmo simboliza. E foi precisamente isto que aconteceu. Ou seja, obviamente, e aqui não mete em causa, termos que receber Lula da Silva por questões diplomáticas, porque os países têm que se continuar a relacionar a todos os níveis, seja de pessoas, de bens de exportação, de investimento, etc. O problema é a maneira e o discurso que se faz. E Montenegro suavizou o que é um presidente que, apesar de ter sido eleito pelos votos, voltou a poder ser candidato porque o sistema judicial assim o quis. E hoje no Brasil, e é um episódio que eu vou fazer mais para a frente, e é o mais grave de tudo, o controle judicial e o poder judicial está ligado, o SFT está claramente ligado ao poder político e quando assim está numa suposta democracia, não podemos receber estes líderes e torná-los banais, suavizar estas comemorações e, portanto, eu não pedia que não se recebesse Lula da Silva, não de todo. Acho que faz parte, tem o cariz institucional e tem de ser feito e não podemos ser radicais ao ponto de aquilo que o Chega fez, que não devíamos receber Lula da Silva. Não, claro que devíamos receber Lula da Silva, mas se calhar o discurso devia ser muito mais pragmático, técnico, a falar única e exclusivamente da relação, sem suavizar aquilo que hoje é um presidente super, super, super moralmente e com pouca legitimidade entre os brasileiros e se conhecerem o que se passa, todo mundo consegue perceber porque é que este presidente, porque é que Lula da Silva é tão contestado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio 95 do Política que Interessa. Não se esqueçam de subscrever o canal, like. Eu prometo que num dos próximos episódios vamos falar um bocadinho mais a fundo. Acho que posso, acho que o YouTube só bloqueia os canais de quem faz críticas ao sistema judicial, ao sistema político brasileiro, se eu estiver no Brasil. Tenho que pesquisar sobre isso, que acho que há aí coisas sérias. Vou ter atenção a isso. Se puder, vou gravar um episódio mais a fundo sobre o que é que se tem passado no Brasil e porque é que este encontro foi assim tão polémico. Vem um bocado a partir daí. Foi um prazer estar aqui convosco, redes sociais aqui em cima. Na próxima semana voltamos a encontrar no episódio 96. Até lá.